Você quer saber o que realmente faz uma mulher perder o controle e se sentir atraída por um homem, mesmo quando ela tenta negar? Pois é, não é o dinheiro, nem o corpo, nem o status. São os traços de masculinidade que ela sente, não os que ela vê. O que desperta o desejo de uma mulher está muito mais ligado à energia que ele transmite do que às palavras bonitas que ele fala. Homens hoje estão cada vez mais perdidos, tentando entender o que as mulheres querem, e por isso acabam parecendo desesperados, inseguros e até carentes. E o pior, elas sentem isso de longe. Porque uma mulher pode até fingir que não se importa, mas o corpo dela reage quando está perto de um homem verdadeiramente masculino. Então, se você quer entender o que faz uma mulher se sentir atraída de verdade e não apenas interessada, presta muita atenção, porque isso vai te chocar. Primeiro, autocontrole. O poder de não reagir a tudo. Nada chama mais a atenção de uma mulher do que um homem que sabe se controlar. E não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre não deixar que as emoções, o ego ou o impulso dominem suas atitudes. Quando um homem demonstra autocontrole, ele transmite uma sensação de segurança, de domínio próprio. E isso, para uma mulher, é um sinal de poder silencioso. Um homem que se descontrola facilmente, que grita, que reage por impulso, mostra fraqueza emocional. Já o homem que consegue manter a calma em meio ao caos, que pensa antes de agir, mostra que ele é confiável, que ela pode relaxar ao lado dele. A energia muda completamente. O respeito vem naturalmente. Mulheres sentem quando estão diante de um homem que tem o controle da própria mente. Isso desperta algo quase instintivo, o desejo de se render, de confiar, de admirar. Porque o autocontrole é um traço que revela liderança. E mulheres são atraídas por líderes, não por homens que vivem reagindo ao mundo. Imagine isso, um casal discutindo. Ela provoca, ele permanece calmo, ele escuta, mas não se deixa afetar. Não levanta a voz, não joga indireta, não tenta provar que está certo. Ele simplesmente se mantém firme, olha nos olhos e fala com tranquilidade. Sabe o que acontece? Ela se desarma. Porque enquanto a maioria dos homens perderia o controle, ele permanece sólido. E é exatamente essa postura que faz ela pensar nele depois, mesmo sem querer. Autocontrole não é sobre reprimir emoções, é sobre dominá-las. E quando um homem domina a si mesmo, ele automaticamente domina o ambiente. Isso é masculinidade em sua forma mais pura. Segunda presença. A energia que faz uma mulher sentir sua forca sem você dizer uma palavra. Uma das coisas mais irresistíveis em um homem é quando ele tem presença. E não é sobre ser o mais bonito da sala ou o mais falante. É sobre estar ali de verdade, firme, confiante, consciente do próprio valor. A presença masculina é algo que se sente, não se explica. Quando um homem entra em um ambiente e todo mundo percebe, sem que ele precise abrir a boca, isso é presença. Mulheres percebem isso em segundos. Um homem com presença não precisa correr atrás da atenção, porque a energia dele já comanda naturalmente o espaço. Ele não compete, não força, não tenta impressionar. Ele apenas é. Ele se move com calma, olha nos olhos, fala com firmeza e nunca parece apressado para provar quem é. Esse tipo de energia deixa uma mulher intrigada, porque ela sente que há algo por trás daquele silêncio, daquela postura segura. E o mais interessante? Essa presença não vem da aparência, vem da mente. É o resultado de um homem que sabe quem ele é e não precisa da validação de ninguém para se sentir importante. Imagine um encontro. Ela fala e ele escuta. Realmente escuta. Sem olhar o celular, sem interromper, sem parecer distraído. Ele presta atenção em cada detalhe, cada gesto. No fim da conversa, ela sente algo estranho, uma mistura de curiosidade e respeito, porque ele não foi como os outros. Ele estava ali, presente.
E presença é algo que prende a mente e o corpo de uma mulher, mesmo quando ela tenta resistir. Presença é poder. É o tipo de energia que faz ela pensar em você sem entender o porquê. É o tipo de masculinidade que não precisa ser anunciada, porque é sentida profundamente. Terceiro mistério: o poder de não se revelar completamente. Mulheres são naturalmente curiosas. Quando um homem é um livro aberto, previsível e sempre disponível, ele se torna fácil de entender e, infelizmente, fácil de esquecer. Já o homem que guarda um pouco de si, que não mostra tudo de uma vez, desperta o instinto de descoberta que existe em toda mulher. É o que faz ela querer saber mais, pensar mais e até imaginar o que se passa na mente dele. O mistério não tem nada a ver com ser frio ou distante. É sobre ter uma vida interessante o suficiente para não precisar contar tudo. É sobre deixar espaço para ela sentir curiosidade e não entregar cada resposta de bandeja. Um homem misterioso não fala demais, não busca aprovação e não se explica o tempo todo. Ele vive. Ele tem algo em andamento, algo que faz ela querer estar por perto para entender o que o move. Mulheres sentem quando há profundidade. Elas percebem quando um homem tem camadas, quando ele é calmo por fora, mas intenso por dentro. E isso as atrai de um jeito que poucos entendem. Imagine um homem que não fala sobre tudo, que às vezes responde com um leve sorriso e muda de assunto. Ele não esconde nada propositalmente. Ele apenas não precisa se justificar. Ele é focado, tem seus próprios projetos e não corre para impressionar. No começo, ela pode até fingir indiferença, mas com o tempo, começa a se perguntar o que ele pensa, o que sente, o que o faz ser daquele jeito. E é aí que o interesse cresce. Mistério é charme silencioso. É a diferença entre ser interessante e ser esquecido. E quando um homem domina isso, ele deixa uma marca na mente de uma mulher que dificilmente desaparece. Quarta ambição: o desejo de ir além, não por ela, mas por si mesmo. Uma das maiores fraquezas que um homem pode ter hoje é viver sem propósito. Mulheres podem até gostar de um homem gentil, divertido ou atencioso, mas elas respeitam e admiram o homem ambicioso. Aquele que quer crescer, conquistar, melhorar, não para provar nada, mas porque ele sente dentro de si que nasceu para mais. Ambição é energia masculina em movimento. É o que diferencia o homem comum daquele que inspira. E quando uma mulher sente essa energia, é impossível ignorar, porque o homem ambicioso não depende de ninguém para se mover. Ele cria o próprio caminho, mesmo quando o mundo duvida. Mulheres são naturalmente atraídas por esse tipo de energia, porque ela representa segurança e liderança. Quando um homem tem uma visão clara, fala com convicção e se comporta como alguém que sabe aonde está indo, ele desperta confiança. A confiança é afrodisíaca. Imagine um homem que acorda cedo, trabalha duro, estuda, planeja e ainda tem tempo para cuidar da mente e do corpo. Ele não fala de sonhos, ele age, ele não reclama, ele constrói. E mesmo quando algo dá errado, ele não se vitimiza. Ele ajusta a rota e continua. Uma mulher observa isso e pensa: esse homem vai longe. E esse pensamento por si só já muda a forma como ela o enxerga. Ambição é magnetismo. E o curioso é que o homem que persegue o próprio propósito atrai mais do que aquele que persegue mulheres. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder de um homem está em não precisar de ninguém para ser completo, e ainda assim ser desejado por todos. Quinta disciplina: a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Pode parecer simples, mas é raríssimo hoje em dia. Um homem disciplinado se destaca porque ele não vive à mercê das vontades do momento. Ele faz o que deve ser feito, mesmo cansado, mesmo sem motivação, mesmo quando ninguém está vendo,
E esse tipo de consistência é extremamente atraente, porque mostra força mental, maturidade e autocontrole. Mulheres podem não dizer isso abertamente, mas elas sentem admiração quando percebem que um homem é comprometido com o que faz. Ele não fala de melhorar de vida. Ele acorda cedo, cumpre promessas, honra a palavra. Ele não busca atalhos. E o mais poderoso, ele não se exibe. Ele apenas faz. Imagine um homem que, enquanto os outros estão perdendo tempo em distrações, ele está focado. Enquanto a maioria procrastina, ele segue firme. Ele treina, trabalha, estuda, cumpre metas. Quando uma mulher vê isso de perto, ela sente respeito. E respeito é o primeiro passo para o desejo, porque disciplina mostra que ele é confiável, constante, estável. A disciplina é o alicerce da masculinidade. Um homem que se domina inspira naturalmente confiança. Ele se torna previsível nas ações, mas imprevisível nos resultados. E isso cria uma aura de poder, de direção, que atrai qualquer mulher que busca mais do que apenas um rosto bonito. No fundo, todas querem sentir que estão ao lado de um homem que sabe o que quer e que vai chegar lá, com ou sem aplausos. A disciplina é o que separa o homem que fala do homem que realiza. E o homem que realiza sempre será lembrado. Sexto, o humor controlado. Saber fazer ela rir sem parecer um palhaço. Poucos homens entendem o verdadeiro poder do humor. E não é sobre ser o engraçadinho que tenta chamar atenção com piadas o tempo todo. É sobre ter o tipo de leveza que quebra a atenção, sem perder o respeito. Mulheres amam homens que sabem fazê-las rir, mas detestam homens que tentam demais. O equilíbrio é o que desperta a atração. Um homem com humor controlado é aquele que tem confiança suficiente para brincar com as situações, sem precisar zombar dos outros ou parecer forçado. Ele tem o timing. Ele sabe quando falar e, principalmente, quando calar. Ele consegue deixar o clima leve, sem perder a postura. E o que isso desperta em uma mulher? Conforto. Uma sensação de que ela pode relaxar, ser ela mesma, sem julgamento. O humor certo cria uma conexão instantânea, porque ele revela inteligência emocional, algo raro hoje. Sabe quando um homem consegue fazer uma mulher rir de forma natural, sem esforço? Esse momento é poderoso. Porque rir é baixar a guarda, é deixar o orgulho de lado. E quando ela ri com você, não de você, ela cria uma memória positiva associada à sua presença. Isso faz ela querer estar por perto. Homens que usam o humor com maturidade mostram que dominam o ambiente. Eles não reagem às situações, eles as conduzem. E mulheres se sentem atraídas por quem conduz. O humor certo não é sobre palhaçada, é sobre segurança. E quando um homem entende isso, ele aprende que o riso é uma das formas mais inteligentes de sedução. Sétimo, silêncio estratégico. O poder de falar menos e impactar mais. Existe algo extremamente magnético em um homem que sabe quando ficar em silêncio. Em um mundo onde todos querem falar, o homem que observa, que ouve e fala só quando necessário, se destaca naturalmente. Ele transmite uma energia diferente, calma, confiante e misteriosa. E isso, para uma mulher, é um gatilho poderoso. O silêncio estratégico não é falta de assunto, é controle. É não sentir a necessidade de se explicar, de preencher cada espaço com palavras só para parecer interessante. É a habilidade de deixar o ambiente falar por você. Homens assim não tentam se provar. Eles apenas existem de forma sólida. Mulheres sentem quando um homem domina o próprio silêncio. Isso transmite inteligência, paciência e poder emocional, porque o silêncio revela mais do que palavras, revela segurança. Enquanto a maioria dos homens se apressa em reagir, o homem que sabe esperar observa tudo. Ele entende as intenções, analisa o comportamento e age com precisão. E o mais interessante
é que o silêncio gera curiosidade. Quando ele não responde imediatamente, não se justifica, não comenta tudo, ela começa a se perguntar o que ele pensa, o que ele sente e por que ele não precisa tanto de atenção. Esse espaço mental é onde a atração cresce. Mulheres não querem homens barulhentos, querem homens que as façam pensar. O silêncio estratégico faz exatamente isso. Cria mistério, respeito e desejo, tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes, o homem mais perigoso da sala é justamente o que fala menos e observa mais. Oitavo domínio energético. A capacidade de controlar o ambiente sem impor força. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz, não precisa ser o mais forte fisicamente, nem o mais influente, e ainda assim, todos sentem sua presença. Isso é domínio energético. É a habilidade de transmitir poder sem precisar demonstrar. Mulheres percebem isso de forma quase instintiva, porque essa energia muda o clima de qualquer lugar. Um homem com domínio energético não é o que tenta controlar os outros, mas o que domina a si mesmo. Ele entende o próprio valor e, por isso, nada o desestabiliza com facilidade. Ele fala pouco, mas quando fala, todos ouvem. Ele se move devagar, mas com firmeza. E o mais importante, ele está confortável no próprio corpo. Mulheres reagem a esse tipo de energia de forma inconsciente. Elas sentem quando estão diante de um homem centrado, seguro, que não se desespera por atenção. O corpo delas relaxa, a mente presta mais atenção e o respeito surge naturalmente. Esse domínio vem de uma combinação rara: autocontrole, autoconhecimento e confiança verdadeira. Não aquela confiança que vem de status, mas a que nasce do silêncio, da experiência e da certeza de quem ele é. E sabe o que é mais atraente? É que um homem assim não tenta ser dominante. Ele simplesmente é. Ele transmite estabilidade emocional, e isso é o que toda mulher deseja, mesmo que não admita. No fundo, domínio energético é a forma mais pura de masculinidade moderna. A força calma, o poder discreto, o olhar que fala mais do que 1000 palavras. Quando um homem chega a esse nível, ele não precisa provar nada, porque o ambiente inteiro já responde à presença dele. Nono, padrões. O que diferencia um homem de qualquer outro. Existe algo que separa os homens comuns dos homens que realmente despertam respeito e desejo: padrões. Um homem com padrões claros não aceita qualquer coisa, não se envolve com qualquer pessoa e não negocia seus valores por conveniência. Ele sabe o que quer, o que merece e o que não vai tolerar. E é justamente isso que o torna tão magnético. Mulheres podem não admitir, mas se sentem desafiadas por um homem que tem limites. O que a maioria dos homens ainda não entende é que dizer não é uma das atitudes mais masculinas que existem. Quando você diz não a algo que não te agrega, você está dizendo sim a si mesmo. E isso é poder. O problema é que muitos homens hoje estão desesperados por validação feminina. Fazem tudo para agradar, mudam quem são, se humilham por atenção. O resultado? Perdem o respeito antes mesmo de serem notados. Nenhuma mulher admira um homem que se dobra facilmente. Um homem que tem padrões não precisa levantar a voz nem provar nada. Ele mostra através das ações, pelo tipo de mulher com quem se relaciona, pelo modo como cuida de si, pelas escolhas que faz no dia a dia. Isso é o que diferencia o homem que lidera do homem que segue. Então, se você é o tipo que se contenta com migalhas emocionais, é hora de acordar. Mulheres não respeitam homens que aceitam qualquer coisa só para não ficarem sozinhos. Quer ser desejado? Comece a se valorizar. Tenha critérios. Escolha com sabedoria. Porque o homem que tem padrões é o homem que a mulher precisa conquistar, e não o contrário. E quando você chega nesse nível, não é você quem corre atrás. São elas que se esforçam para se encaixar na sua vida. 10º.
Independência emocional. O homem que é feliz sem precisar de ninguém. Poucos entendem o quanto isso é poderoso. Um homem emocionalmente independente não é frio, ele é equilibrado. Ele não precisa de uma mulher para se sentir validado, nem de atenção constante para se sentir suficiente. Ele tem uma vida própria, um propósito, amigos, hobbies e um mundo interno sólido. E isso é o que enlouquece as mulheres. Porque quando um homem demonstra que está bem consigo mesmo, que não depende de ninguém para ser completo, ele automaticamente se torna mais desejado. Ele não busca aprovação, não insiste, não implora. Ele se mantém firme e isso cria atração. A mulher sente que, se quiser estar com ele, precisará somar, não substituir algo que falta. A independência emocional é um reflexo de maturidade. Mostra que você já passou por dores, quedas, perdas, mas aprendeu a se reerguer sem precisar ser salvo. Mostra que você tem domínio sobre os próprios sentimentos e não deixa a carência controlar suas ações. Esse tipo de homem é raro, e é exatamente por isso que ele se destaca. Ele não entra em relações por medo da solidão, mas porque escolhe compartilhar o que já tem de bom. Ele não força conexões. Elas acontecem naturalmente, porque as pessoas sentem a energia de quem está em paz. No fim, é simples. Quando um homem aprende a ser feliz sozinho, o mundo inteiro começa a querer fazer parte da vida dele. E é aí que ele descobre o verdadeiro poder, o de não precisar ser amado para ser admirado. No fim de tudo, existe uma verdade que poucos homens têm coragem de encarar. Mulheres não se apaixonam pelo que você diz, e sim pelo que você representa. Elas se atraem por energia, por postura, por aquilo que você transmite sem palavras. Você pode até ter um rosto bonito, um carro caro ou um físico invejável, mas se não tiver masculinidade emocional, nada disso vai durar. Mulheres sentem quando estão diante de um homem completo. Não o perfeito, mas o sólido. O homem que não se explica, que não implora, que não precisa provar o valor dele para ninguém. Esse é o tipo de homem que ela respeita, mesmo quando tenta resistir. E é aí que mora o verdadeiro poder masculino. Agora eu quero saber de você. Qual dessas atitudes você mais se identifica? Ou qual você percebe que ainda precisa melhorar? Deixa seu comentário, eu quero ler cada um, responder e conversar com vocês. E claro, não esquece de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, porque isso é o que me faz continuar trazendo verdades que ninguém tem coragem de dizer.